Boa tarde, mais uma vez, um novo assunto aqui no canal. Peço àqueles que têm se inscrito no canal que compartilhem, continuem dando assim, um joinha para a gente continuar motivado, né, mandando essas informações às pessoas que buscam conhecer a palavra de Deus. E hoje eu tenho um assunto apocalíptico, né, sobre a questão do abismo. O abismo que a Bíblia fala que vai ser a prisão de Satanás. Algumas crenças cristãs, evangélicas, acreditam que o abismo seria essa terra na sua superfície, né? Uma terra abandonada, em que Satanás estaria preso aqui nessa superfície da terra, sem ter a quem tentar, e chamam de prisão de circunstâncias. Bem, criaram esse conceito de prisão de circunstâncias para encaixar uma ideia para a base de outras profecias, porque se quebra essa corrente de ideias, né, toda a base vai se desestruturando e caindo por terra. Mas o que a Bíblia diz? O abismo é a terra, a superfície da terra. A prisão de Satanás é uma prisão de circunstância? O que você acha, antes de nós continuarmos o assunto? Vamos pensar um pouco na lógica. Satanás colocou muitas pessoas dentro ao longo da história, né, calabouços, prisões. Muitos cristãos no passado morreram na prisão. E aí ele simplesmente vai ficar numa terra vazia, esquecendo que ele tem poder, que ele pode produzir luz, energia. Eles podem organizar, eles podem construir, eles têm, a capacidade deles é muito maior do que a humana, né? Então, você não pode conceber que anjos presos aqui e vivendo numa terra desorganizada, eles não iam organizar, eles tendo luz e poder, não iam fazer isso. É meio ilógico. E dizer que é uma prisão de circunstâncias vai contra o que a própria Bíblia fala sobre o que é o abismo, né? Aqueles que acreditam que a prisão de Satanás é na superfície da terra, nessa terra superficial aqui, eles se baseiam numa única passagem que está lá em Jeremias 4, 23 a 27. É a única passagem que se baseia para essa ideia. Embora a maioria das passagens bíblicas que falam sobre abismo passam não a ideia da terra superficial, mas das profundezas da terra. Então, vamos começar onde temos o primeiro conceito de abismo, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra entretanto era sem forma e vazia. Primeiro é o seguinte: algo sem forma, eu não posso dizer que é redondo, que é quadrado, é um conceito de não ter forma, né? Então, ele disse que ela estava sem forma, né? Alguns falam, não, porque ainda não tinha as montanhas e tudo, né? Mas não dá para a gente abranger bem esse conceito aqui sem forma, né? Porque ela não diz em que estado ela estava, mas diz o seguinte: a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. Aqui o conceito de terra é o conceito da sua existência, não da terra, o pó da terra em si. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele vai dizer que estava sobre a face das águas. Então, essa é a primeira passagem, né? Algumas traduções falam, e o Espírito, a água se movia sobre a face do abismo, né? Então, é o primeiro conceito que nós temos de abismo. E aqui, de Gênesis, a ideia de terra sem forma e vazia era uma ideia sem a porção seca, ainda não tinha aparecido a porção seca. Já é o primeiro passo para se questionar Jeremias 4, 23, que a ideia lá de sem forma e vazia não se remete à mesma condição da terra no Gênesis, né? A expressão sem forma e vazia, ela denota o caos
em que a terra se encontrava. É o que a gente vai ver lá em Jeremias. Era simplesmente uma expressão para denotar o caos em que se encontrava a terra. Não está explicando e dizendo que a terra destruída sem pessoas viventes, ela é o abismo. Não está dizendo isso. Vamos ler lá Jeremias 23, 24. Eis que eu olhei a terra e ela estava sem forma e vazia. Esse é o conceito lá de Gênesis. Mas é um conceito de caos. Porque quando você vai ler o resto dos versos, a condição da terra não é a mesma condição de Gênesis. Então eu não posso dizer que a expressão sem forma e vazia remete a uma terra igualmente o Gênesis, né? Mas denota a sua desorganização, né? e a falta de vida de seres vivos nela. Então ele vai sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei as montanhas, você vê, fala de montanhas, e elas tremiam. Todas as colinas balançavam de lá para cá, né? Na terra, lá no Gênesis, na terra primordial, antes da criação, não tinha montanha, não tinha monte, né? Observei que não havia mais seres humanos. Esse é o detalhe. E todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra antes fértil e vi que tudo virou um deserto só. Todas as suas cidades jaziam em escombros por causa do juízo do Senhor, por causa do fogo da sua ira. E o verso 17, que é interessante. Portanto, esta é a palavra de Yahvé. Eis que toda a terra ficará arrasada, embora eu não chegue a destruí-la por completo, né? Então, aqui mesmo no verso que se usa para falar da prisão de circunstâncias, da terra sendo o abismo, ele mesmo disse que ele não a destruiu por completo, né? Se eu tenho que pegar essa passagem para justificar alguma coisa, eu tenho que pegar ela em todo o seu contexto, né? Então, ele fala que não destruiu por completo. Nós temos montanhas e tudo. Então, não posso dizer que a expressão sem forma e vazia nos remete à mesma situação da terra no Gênesis, mas a expressão indica a desorganização e a falta de seres vivos nessa terra. Esse é o conceito sem forma e vazia de Jeremias. Mas isso aqui não está dizendo para a gente que a terra é o abismo, né? Eu usar isso aqui para fazer com gente dizer não é abismo, não. Até porque lá diz que as águas cobriam a face do abismo, né? A face, ou seja, você vê um buraco cheio de água, a parte que está água é a face, né? Você não está vendo as profundezas, só a face do abismo. Aí nós vamos lá para Jó 38, 16, que ele dá um conceito, é o próprio Senhor falando sobre essa questão do abismo, né? E o próprio Deus vai testificar do que ele estava falando aqui. Em Jó 38, 16. 38, 16, 17. Já fortes até a nascente do mar, ou já passeaste pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte já lhe foram mostradas, observaste os portais das densas trevas da morte. Então, o conceito aqui de abismo é o que? As profundezas do oceano, as profundezas do mar. Esse é o conceito de abismo. Temos várias passagens que vão falar sobre essa questão de abismo. Eu selecionei só algumas, porque caso surjam dúvidas, dentro dos comentários eu vou mostrar muitas outras passagens que mostram a questão das profundezas como o abismo, né? Não a terra na sua superfície, mas nas suas profundezas. Então, lá em Isaías 24, 21, 22, Isaías 24, falando também sobre prisão. A gente vai ver isso aqui antes de ver o conceito de prisão abismal, do abismo, né? Isaías 24, 21 e 22 diz o seguinte: acontecerá naquele grande dia, o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis governantes embaixo na terra. Tanto as potestades do ar, né? Os inimigos de Deus estão no outro plano, quanto os governantes da terra. E ele diz aqui no 22, eles serão reunidos tal qual um bando de prisioneiros condenados à mesma masmorra, trancafiados numa prisão, onde aguardarão a punição final depois de muito tempo. Esse é o conceito de Isaías para falar daquela prisão que é antes do juízo, né? Quando
acontecerá o fim do milênio e eles serão destruídos. Aí nós temos essa passagem, e aí esta passagem, antes de falarmos da sequência dessa prisão, eu quero lembrar que tanto o céu quanto o abismo, eles têm portas, né? E já é um conceito que vem desde o Gênesis, essa questão do portas, né? Um abismo com portas, né? Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 2, né? 8:2 diz o seguinte, olha, fecharam-se, falando do dilúvio, né? Fecharam-se as fontes do abismo, né? As comportas do abismo, algumas traduções falam as comportas, fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu, né? Então, ele mostra que foi fechadas as comportas do abismo e as comportas do céu. Então, o abismo, esse abismo das profundezas, ele tem portas, né? É um tipo de sistema que se fecha, né? Aí, olha que interessante em Judas, verso 6. Judas, verso 6. É um livro antes aí de Apocalipse, né? Judas no verso 6, porque ele só é um capítulo. Então, Judas no verso 6, ele diz o seguinte: e quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidades originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Veja que esse é o mesmo contexto lá de Isaías que nós vimos, né? Então, esses anjos estão presos, né? É interessante que Judas já fala que esses anjos estão presos. Esse assunto se remete lá ao Gênesis, né? E ele diz assim, já estão presos. E estão presos aonde? Se eu digo que a superfície da terra é um abismo, nós deveríamos ter anjos presos aqui nessa superfície. Mas o conceito é que eles estão presos no abismo, é o que vai dizer Pedro, né? Segundo Pedro 2,4. Segundo Pedro 2,4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, como pode serem reservados para o juízo. Então ele prendeu esses anjos no abismo, né? Algumas traduções, João Ferreira de Almeida fala isso, né? Que eu uso a King James, mas o conceito aqui é o mesmo. Então ele os prendeu com cadeias abismais, tenebrosas, como pode serem reservados para o juízo. É o mesmo que fala Judas e que fala Pedro. Então já tem anjos presos no abismo. Então, dizer que Satanás vai ficar preso numa prisão de circunstâncias aqui na Terra é negar que já existem anjos presos no abismo. Quer dizer que vamos ter quantos abismos, né? O abismo lá de Gênesis, né? O abismo da terra, da ideia da terra arrasada, e o abismo das profundezas onde esses anjos estão presos, né? Ou seja, Satanás vai ser mandado para esse mesmo abismo onde já tem anjos presos, né? Você vê lá em Lucas 8:31, por exemplo, né? Que é aquela história dos demônios que estavam nos porcos, né? E é interessante que eles rogam a Jesus para não serem mandados para o abismo. Se o abismo é a face da terra, como é que eles já estavam pedindo para não ser mandado para o abismo, né? Então, Lucas 8:31, eles vão dizer o seguinte, olha só que interessante, e suplicava a Jesus que não os mandasse para o abismo. Já existia o conceito, né? Já temos o conceito de abismo e prisão, já era conhecido, né? E eles falam para Jesus que não queriam ser mandados para essa prisão, que já haviam outros anjos presos lá, como Pedro falou, já tinham anjos presos lá, e eles rogam a Jesus para não ser mandado para o abismo, para a prisão, né? Então veja, a ideia de abismo como terra arrasada contradiz com o que acontece nesse evento aqui, contradiz o que Pedro diz, acontece o que Judas diz, que já existia um abismo prisão, né? Então, aí cria-se uma ideia de uma prisão circunstancial para justificar outras coisas que, ou justificar algum profeta que escreve alguma coisa aí que não está de acordo com a Bíblia. Em Apocalipse, que vai falar dessa prisão, em Apocalipse 9, né? Apocalipse 9, 1 e 2,
diz o seguinte: então o quinto anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. É aquilo que a gente viu lá no Gênesis, as comportas do abismo, as portas, o que Judas já falou de estão presos, o que Pedro já falou dessa prisão. E a esse anjo é dada a chave para abrir. E quando ele abre, é que ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como a de um colossal fornalho. O sol se escureceu com a fuligem saiu do abismo. E desta fuligem saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como um dos escorpiões da terra. Então, o abismo aqui é uma prisão, alguém recebe uma chave e liberta esses demônios aqui. E mais tarde, em Apocalipse 20, versículo 1 a 3, diz o seguinte: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo. É o mesmo abismo que foi aberto, agora vem um anjo com essa chave desse abismo, recupera a chave. É o mesmo as comportas do abismo que fala em Gênesis, é o mesmo abismo que Judas falou, o mesmo abismo que Pedro falou, o mesmo abismo que os demônios pediram para não serem presos. Então ele fala aqui, um anjo com a chave do abismo, uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Primeiro ele é preso com essas correntes. Ele é preso primeiro, porque para você mandar alguém para a cadeia, primeiro você tem que algemar. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Aí ele fala no verso 3, lançou-o no abismo onde o fechou e pôs selo sobre ele. O lançou, ele não está na superfície da terra, ele é preso na superfície da terra, ele é lançado, atirado, jogado dentro desse buraco, dentro desse abismo. E essa chave, eu não posso dizer que na Bíblia há vários abismos. Eu não posso dizer que esse abismo aqui é a terra sem forma e vazia, quando Pedro já fala do abismo prisão, Judas fala do abismo prisão. No conceito lá dos demônios, Jesus não mandou eles para a prisão, que era o abismo. Aí eu vou dizer que esse abismo é um conceito diferente, eu não posso colocar dessa forma. No versículo 7 ainda de Apocalipse, diz o seguinte: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Prisão que já era falado dessa questão, como nós lemos as passagens, lemos Isaías, vimos Judas e Pedro. Então o conceito de prisão, de abismo, é o conceito das profundezas da terra. Então muito cuidado com algumas ideias, pessoas querem explicar a Bíblia criando uma ideia, e aí criam uma ideia, uma prisão de circunstâncias, quando a Bíblia não fala de circunstância, é prisão mesmo. Um ser que maltratou muito a humanidade não vai ficar na prisãozinha de circunstância, não. Ele vai ter que sentir o que é ser preso, o que é ficar acorrentado, como muitas pessoas foram acorrentadas no passado. Então, muito cuidado com profetas que contradizem a Bíblia. Tenha sempre a palavra de Deus como a sua fonte de conhecimento e sabedoria. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo assunto. Dê o joinha e fique na paz de Deus para todos.